Digamos que você saiu sobrevoando o sistema solar e no meio dessa sua viagem inimaginável, você descobriu que, além de todos os planetas que estão dentro do seu livro de ciências, existe um anel obscuro e gelado que esconde mistérios que nenhum cientista ousou pensar. Ele esconde relíquias do passado e talvez o nascimento do próprio Sol. Neste vídeo, vamos começar uma jornada e tanto até o cinturão de Kuiper, a fronteira congelada do nosso sistema solar. Você vai entender onde ele está, como é possível alcançá-lo e por que ele guarda segredos valiosos sobre a origem dos planetas, dos cometas e até da vida na Terra. Mas, por favor, eu lhe peço que você tenha muita atenção onde você vai pisar, pois os desafios neste lugar são inimagináveis. Os detalhes só são possíveis por causa da ciência. No frio absoluto, além de Netuno, onde a luz solar mal chega, existe uma região vasta e pouco conhecida, o cinturão de Kuiper. Tão pouco conhecida que nenhum homem sequer ousou pisar ou imaginar como seria a sensação de colocar os seus pés sobre essa região. Mas para entender o que ele é, primeiro precisamos traçar a rota até lá. Imagine que estamos a bordo de uma espaçonave partindo do Sol. Esqueça as regras científicas por um segundo e imagine que essa é uma possibilidade real. Em questão de minutos, deixamos para trás os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses mundos internos são banhados pela luz e pela energia solar, mas logo cruzamos o cinturão de asteroides, uma faixa estreita de rochas entre Marte e Júpiter. A partir daí, o espaço começa a mudar. Tudo que era luz acaba se tornando escuro e as temperaturas despencam, enquanto tudo ao nosso redor parece mergulhar em um silêncio imenso. O silêncio aqui existe apenas para fins de dramatização, porque neste lugar o som não se dissipa. Passamos pelos gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, colossos que moldaram o sistema solar com sua gravidade titânica. Depois, cruzamos os gigantes de gelo, Urano e Netuno, onde as temperaturas chegam a quase 200 graus Celsius negativos. Até aqui já viajamos cerca de 30 unidades astronômicas, ou seja, 30 vezes a distância entre a Terra e o Sol. E essa viagem seria, sem sombra de dúvidas, impossível de se manter para os limites humanos. Mas lembre-se de que nós estamos explorando uma possibilidade que, embora infrinja as regras científicas para fins de compreensão da complexidade do cinturão, abrimos mão da lógica por um instante. E enquanto você prossegue nessa viagem, você perceberá outros grandes problemas. Mas é somente ao ultrapassarmos a órbita de Netuno que chegamos ao território do desconhecido. É quando um problema se torna uma enorme dor de cabeça e, ao mesmo tempo, você ultrapassa fronteiras inimagináveis para os olhos humanos. Bem-vindo ao cinturão de Kuiper, uma zona de entulho cósmico que se estende de 30 até cerca de 50 unidades astronômicas de distância do Sol. É aqui que iniciamos nossa jornada, um cemitério que esconde uma verdadeira galáxia de fragmentos gelados e planetas anões vagando lentamente, como se o tempo tivesse parado desde os primórdios da formação planetária. Nesse lugar podemos encontrar fragmentos que poderiam explicar o surgimento de diversos protagonistas do sistema solar. Não se deixe levar pelas grandes formações rochosas à sua frente. Esse cinturão é uma cápsula do tempo. O que está ali foi preservado no gelo por mais de 4,6 bilhões de anos, desde a era em que o sistema solar começou a tomar forma. Os corpos que compõem o cinturão de Kuiper são os blocos de construção originais, pedaços do disco protoplanetário que nunca chegaram a formar planetas. Muitos foram impedidos disso pela força gravitacional de Netuno, que os manteve dispersos, congelados no tempo e no espaço. Mas por que é tão difícil observar essa região? A resposta está na distância e na escuridão. Mesmo com telescópios potentes, como o Hubble, o que vemos são pequenos pontos de luz vagando lentamente contra o fundo negro do espaço. Esses objetos não brilham por si só, apenas refletem uma fração mínima da luz solar. E é justamente essa dificuldade de observação que tornou o cinturão de Kuiper um dos últimos grandes mapas inexplorados do nosso quintal cósmico. É por essa razão que precisamos usar a nossa criatividade e imaginação para imaginarmos como seria navegar por esses lugares desconhecidos. Lugares que operam sob as próprias regras e leis, onde tudo o que poderíamos imaginar seria meramente
teórico, de difícil acesso e comprovação científica. O mero olhar para dentro do cinturão representaria o início de toda a nossa existência e, ao mesmo tempo, o fim da nossa ciência como conhecemos. Talvez o surgimento de uma nova era tecnológica e científica. Uma pena que a nossa imaginação não pode nos levar de fato a esse lugar, mas a ciência produziu a essa altura, mesmo com os telescópios que temos à disposição hoje em dia, conhecimento profundo sobre a sua origem, e é sobre ela que nós iremos nos debruçar de agora em diante. O que sabemos é algo muito simples e vem da observação de cientistas ao longo das décadas. Sua existência era prevista há décadas. Muitos astrônomos suspeitavam que havia algo além de Netuno, especialmente por causa da órbita irregular de Plutão. A ideia era simples: se Plutão parecia estranho, talvez ele não estivesse sozinho, e de fato ele não estava. Hoje sabemos que Plutão é apenas um entre milhares de objetos congelados que habitam essa região, alguns até maiores que ele. O cinturão de Kuiper é também o berço de muitos cometas de curto período, aqueles que completam uma órbita em menos de 200 anos. Quando algum desses corpos gelados é perturbado por uma colisão ou pela força de Netuno, ele pode ser lançado rumo ao Sol. Ao se aproximar, o calor o transforma numa esfera brilhante, com uma cauda resplandecente visível da Terra. Mas mesmo com essa ligação direta com eventos que podemos observar, o cinturão de Kuiper continua sendo um território desconhecido. Ele forma uma espécie de halo gelado ao redor do sistema solar, que só agora começamos a explorar de verdade. E quando eu falo só agora, não estou falando da nossa imaginação. Existe algo de muito interessante sobre o futuro, principalmente se estivermos falando sobre a investigação do cinturão. Hoje em dia temos algo importantíssimo em vigor que pode trazer informações importantíssimas. A missão New Horizons da NASA, por exemplo, nos ofereceu um vislumbre dessa fronteira distante ao passar por Plutão e depois por Arrokoth. Mas isso é apenas o começo. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. O cinturão de Kuiper é um dos lugares mais importantes e enigmáticos do sistema solar. Ele está lá, imóvel e silencioso, guardando pistas que podem reescrever tudo o que pensamos saber sobre a formação dos planetas e da vida. E o mais incrível, ele sempre esteve ali, esperando que olhássemos em sua direção. Sim, essa é uma das coisas mais surpreendentes sobre essa região. Ela não tem apenas uma função que ainda não conhecemos completamente, mas é como se existisse para ser desvendada por nós. Não acredita? Se você é como eu, um aficionado por ciência, deve saber que por muito tempo os astrônomos acreditaram que Plutão era um solitário vagando no espaço profundo, uma anomalia distante que não se encaixava perfeitamente nas categorias conhecidas de planetas. Sua órbita excêntrica, seu tamanho reduzido e sua posição remota levantaram suspeitas desde o início. Plutão parecia destoar do padrão, mas não havia uma explicação concreta para isso. Pelo menos, não até os cientistas começarem a olhar além dele e imaginar a existência de uma população inteira de objetos semelhantes orbitando o Sol, além da influência gravitacional dos planetas conhecidos. A ideia de que poderia haver um cinturão de corpos gelados além de Netuno surgiu com força em 1951, quando o astrônomo Gerhard Kuiper propôs, teoricamente, a existência de uma região repleta de pequenos objetos congelados que não conseguiram se aglutinar em planetas. Ele não tinha como observar esses objetos. Os telescópios da época eram limitados demais para isso, mas com base nas características orbitais de Plutão, sugeriu que havia algo mais ali, algo ainda não visível. Na época, a proposta soava plausível, mas permaneceu por décadas no campo da especulação científica. Foi somente nos anos 1990 que essa fronteira começou a se revelar de fato. Em 1992, os astrônomos David Jewitt e Jane Lu confirmaram a existência do primeiro objeto no cinturão de Kuiper além de Plutão, 1992 QB1. Esse pequeno corpo gelado, perdido na escuridão do espaço, era a peça que faltava para validar uma teoria de quase meio século. E mais importante, ele não estava sozinho. A partir daquele momento, uma verdadeira caçada espacial foi iniciada. Em poucos anos, centenas de novos objetos começaram a ser identificados
unificados, formando uma nova classe de corpos celestes. E a partir daí nós poderíamos dizer que o resto é história, mas não parou por aí, porque ao observar esses objetos e identificar que eles faziam parte de uma nova classe e pertenciam a um novo padrão, tínhamos uma missão muito mais importante pela frente. Descobrir as semelhanças entre esses objetos, porque aí poderia residir a resposta mais importante sobre por que eles existem e o que eles escondem. E o que esses objetos tinham em comum? Primeiro, suas órbitas, todas localizadas além de Netuno, em trajetórias que variavam entre relativamente circulares até extremamente alongadas. Segundo, sua composição, corpos cobertos por gelo de metano, amônia e água, o mesmo tipo de material que teria existido na infância do sistema solar. E terceiro, sua natureza primitiva. Ao contrário dos planetas, que sofreram intensas transformações internas, os KBOs, objetos do cinturão de Kuiper, permaneceram praticamente intocados, como fósseis congelados do início do tempo. O que era uma exceção passou a ser entendido como regra. Plutão, que chegou a ser considerado o nono planeta, foi reclassificado como um planeta anão justamente por ser apenas mais um entre milhares de objetos semelhantes em seu entorno. Sua lua Caronte, descoberta em 1978, também passou a ser analisada dentro desse novo contexto. E essa revisão forçada da nossa visão do sistema solar desencadeou uma mudança na própria definição do que é um planeta, uma discussão que até hoje ainda gera debates e controvérsias. A descoberta do 1992 QB1 não apenas confirmou a existência do cinturão de Kuiper, como revelou que estávamos diante de uma estrutura gigantesca com uma população estimada de centenas de milhares de objetos com mais de 100 km de diâmetro, além de trilhões de fragmentos menores. Um ecossistema cósmico inteiro que permanecia invisível até o final do século XX. Era como se um novo continente tivesse sido revelado além dos oceanos, oculto por neblinas densas e distâncias incompreensíveis. Desde então, com o avanço da tecnologia e o uso de telescópios mais potentes, novas descobertas continuam a expandir esse mapa invisível do sistema solar exterior. Cada novo objeto catalogado ajuda a traçar melhor os limites e a estrutura do cinturão de Kuiper. Entre os destaques estão Eris, Makemake e Haumea, todos planetas anões que rivalizam com Plutão em tamanho e complexidade. A simples existência desses corpos obrigou os astrônomos a repensar modelos antigos sobre a formação planetária, além de revisar os próprios critérios para classificar um corpo celeste como planeta. Um dos aspectos mais intrigantes sobre essas descobertas é que, mesmo hoje, com toda a sofisticação dos equipamentos modernos, continuamos apenas arranhando a superfície do que existe lá fora. Estima-se que apenas uma pequena fração dos objetos do cinturão de Kuiper tenha sido identificada. A vasta maioria continua oculta, como icebergs submersos em um oceano de escuridão cósmica. Isso não só demonstra a imensidão da região, como reforça a ideia de que a nossa compreensão do sistema solar ainda está em desenvolvimento. Além disso, muitos desses objetos seguem órbitas tão instáveis e inclinadas que sugerem perturbações gravitacionais vindas de algo ainda maior, talvez até de um planeta não descoberto, o hipotético Planeta 9. O comportamento desses corpos no cinturão de Kuiper pode ser a chave para localizar esse misterioso e até agora invisível integrante do sistema solar. Tudo isso começou com a curiosidade diante de um planeta pequeno e estranho. Plutão foi a porta de entrada para um universo inteiro de possibilidades. E a descoberta do 1992 QB1 foi o momento em que as teorias saíram do papel e ganharam forma nas lentes dos telescópios. Desde então, o cinturão de Kuiper deixou de ser apenas uma hipótese e se tornou um dos alicerces da astronomia moderna. É ali, entre sombras geladas
raras e objetos esquecidos pelo tempo que os cientistas continuam desvendando os segredos mais antigos do nosso sistema estelar. Para entender o cinturão de Kuiper com mais profundidade, é fundamental compará-lo com outras estruturas conhecidas do sistema solar. Essas comparações nos ajudam a dimensionar sua importância, sua escala e sua singularidade dentro da arquitetura cósmica que habitamos. Uma das comparações mais diretas e inevitáveis é com o cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Ambos são cinturões compostos por uma infinidade de pequenos corpos. Ambos são relíquias do processo de formação planetária, mas a semelhança termina aí. A verdade é que o cinturão de Kuiper é uma estrutura muito mais vasta, complexa e antiga, e sua comparação com outras regiões revela um contraste chocante. O cinturão de asteroides é frequentemente descrito como uma região densa, como se as espaçonaves tivessem que desviar de rochas constantemente. Mas essa imagem popular é enganosa. Apesar de conter centenas de milhares de objetos, o cinturão de asteroides ocupa um espaço enorme, e a distância entre os corpos é tão grande que colisões são raras. Ele está localizado entre 2,2 e 3,2 unidades astronômicas do Sol, ou seja, relativamente perto da Terra. Sua largura total é de cerca de 1 unidade astronômica, e sua massa total, mesmo somando todos os seus asteroides, equivale a apenas 3% da massa da Lua. Em termos cósmicos, é uma estrutura leve, quase insignificante. Já o cinturão de Kuiper começa onde o cinturão de asteroides termina, em termos de complexidade. Ele se estende de 30 até pelo menos 50 unidades astronômicas do Sol, cobrindo um volume de espaço muito maior. E diferentemente do cinturão interno, onde os corpos são compostos principalmente por rochas e metais, os objetos do cinturão de Kuiper são, em sua maioria, feitos de gelo, gelo de água, de metano, de amônia e outros compostos voláteis que não sobreviveriam tão perto do Sol. Isso revela muito sobre as condições térmicas e químicas da região externa do sistema solar. A composição dos objetos também influencia diretamente sua aparência e comportamento. Enquanto os asteroides são, em sua maioria, opacos, com superfícies escuras e desgastadas por bilhões de anos de exposição solar, os corpos do cinturão de Kuiper preservam superfícies claras e refletivas, muitas vezes com traços de atividade criogênica. Isso significa que, em certos casos, esses objetos ainda podem passar por transformações causadas por variações térmicas mínimas, como sublimação de gases, mesmo a bilhões de quilômetros do Sol. Outro ponto de comparação é a distribuição espacial. No cinturão de asteroides, os corpos seguem órbitas relativamente bem organizadas e confinadas a um plano próximo ao plano da eclíptica. Já no cinturão de Kuiper, a situação é mais caótica. Muitos objetos apresentam órbitas inclinadas, excêntricas e até mesmo retrógradas. Isso indica uma história de instabilidades gravitacionais muito mais intensa. A influência gravitacional de Netuno parece ter desempenhado um papel crucial nessa dispersão orbital, principalmente durante os períodos de migração planetária nas primeiras eras do Sistema Solar. E se pensarmos ainda mais além, encontramos uma terceira região que merece destaque, a nuvem de Oort. Diferente dos dois cinturões mencionados, a nuvem de Oort não é uma faixa ou anel. Ela é uma bolha esférica de detritos que envolve o Sistema Solar por completo, se estendendo de cerca de 2.000 até possivelmente 100.000 unidades astronômicas. A comparação entre a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper nos leva a refletir sobre a escala absurda das estruturas que existem ao nosso redor, quase sempre fora do nosso alcance de observação direta. Mas a diferença entre a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper não é só de escala, é também de origem e de comportamento dinâmico. A nuvem de Oort é tida como o berço dos cometas de longo período, aqueles que demoram milhares ou até milhões de anos para completar uma órbita ao redor do Sol. Já o cinturão de Kuiper é o lar dos cometas de curto período, com órbitas inferiores a 200 anos.
Essa diferença de periodicidade está diretamente ligada à distância e ao tipo de perturbação gravitacional que cada região sofre. Enquanto a nuvem de Oort pode ser influenciada até por estrelas que passam próximas ao sistema solar, o cinturão de Kuiper é governado quase exclusivamente por Netuno. Outro aspecto fundamental na comparação entre essas regiões é a sua forma. O cinturão de Kuiper possui uma estrutura achatada, como um disco espesso ou um donut cósmico. Já a nuvem de Oort é esférica, distribuindo seus objetos em todas as direções ao redor do Sol. Essa diferença geométrica muda completamente a forma como os objetos dessas regiões se comportam ao longo do tempo. Objetos da nuvem de Oort podem ser puxados para dentro do sistema solar de qualquer direção, enquanto os do cinturão de Kuiper seguem trajetórias mais previsíveis dentro do plano da eclíptica. Ao estabelecer essas comparações, fica evidente que o cinturão de Kuiper ocupa uma posição única no sistema solar. Ele é mais extenso e mais massivo que o cinturão de asteroides, mais acessível que a nuvem de Oort, e muito mais caoticamente dinâmico do que qualquer outra região comparável. Em termos científicos, ele é um laboratório natural, onde podemos observar os fragmentos primordiais do sistema solar em seu estado quase original. E é justamente essa posição intermediária, tanto em localização quanto em natureza, que faz do cinturão de Kuiper uma peça-chave para compreender a arquitetura completa do nosso sistema planetário. Mas existe um enorme problema em observar algo hoje e não ter as informações sobre algo no passado. Apesar da grande quantidade de material que hoje compõe o cinturão de Kuiper, os modelos atuais indicam que ele já foi muito mais massivo no passado. Alguns dados afirmam com precisão que, originalmente, essa região abrigava entre 7 e 10 vezes a massa da Terra, mas a migração dos planetas gigantes, especialmente Netuno, causou uma perturbação gravitacional tão intensa que grande parte da matéria foi expulsa para fora do sistema solar ou redistribuída em órbitas longínquas. O que resta hoje é uma fração, cerca de 10% da massa terrestre, do que um dia foi uma região densa e promissora em formação planetária. Então, se você estivesse sobrevoando essa região com uma espaçonave no passado, você estaria lidando com algo muito mais grandioso do que já é hoje em dia. O que se pensava ser apenas uma bola de gelo solitária e sem vida, revelou-se um mundo dinâmico, com uma estrutura complexa e uma superfície em constante transformação. E tudo isso mesmo tendo uma massa equivalente a apenas 0,2% da massa da Terra. Plutão, com seu coração gelado e suas paisagens alienígenas, provou que tamanho não determina complexidade, e que os confins do sistema solar ainda escondem mundos tão fascinantes quanto qualquer planeta do sistema interior. Cada relevo, cada composição química e cada detalhe de sua superfície representa uma peça-chave para entender como mundos pequenos podem manter histórias gigantes. Se o cinturão de Kuiper nos ensinou algo, é que os maiores segredos do sistema solar estão escondidos nas regiões mais distantes. E talvez entre seus mundos congelados e esquecidos se escondam as informações mais importantes sobre a formação do nosso sistema solar. Mas infelizmente, chegar até esses locais é apenas uma especulação hipotética. Pelo menos por enquanto, só podemos fazer isso: